Aconteceu. Após quase 10 anos, CM Punk retorna para a WWE. Não só ele, Randy Orton voltou também. Não só eles. Tem um outro grande retorno que aconteceu nesse Survivor Series que não tá tendo tanta mídia, que eu vou falar para vocês agora, logo depois de lembrar vocês que esse é um vídeo simples, ele é feito de fã para fã. Fã é ótimo, né? É feito de fã para fã, com o objetivo de conversar com vocês. Então, para mim é muito importante que vocês interajam aqui comigo nos comentários, que deixem like caso tiverem gostado. Eu sou muito grato mesmo. E desde já nós vamos falar sobre começar o vídeo sobre esse outro grande retorno que muita gente não está falando, que é do R-Truth. R-Truth também voltou no Survivor Series de ontem num segmento de bastidor. Ninguém está falando sobre isso. É um absurdo. R-Truth voltou e eu espero muitos segmentos cômicos com ele. What's up? What's up? Eu estava com saudade do R-Truth, né? Então nós tivemos o Survivor Series de ontem, né? O Survivor Series War Games, que foi um evento muito interessante. No que se diz respeito a toda a diversão, eu acredito que o combate War Games Match feminino foi o melhor combate da noite. Foi o único combate que eu acredito que a maioria das pessoas erraram no resultado. E eu mesmo disse que se tivesse alguma chance de errar no resultado seria nesse. Muito por causa da Bayley, né? Que a Bayley poderia ser chutada do grupo. Não foi ainda, mas acaba que o fato dela dar a vida grande parte do tempo pelo seu time acabou contribuindo para que o time dela fosse derrotado, né? Ela é a que é punida no final pelo time das Babyface. E isso sim vai ajudar na storyline de expulsão dela da stable. Para mim, fica cada vez mais claro, né? Então, o War Games Match feminino foi o combate mais divertido da noite. No que se diz respeito ao Wrestling Match, eu acredito que Gunther contra Miz pelo título intercontinental tenha sido o melhor da noite. Foi um combate muito bom, o Miz soube trabalhar muito bem, é um dos poucos momentos que o Miz tem de mostrar a sua agressividade, de mostrar o seu lado de wrestler, e o Gunther não sabe fazer luta ruim, né? Mas, apesar de, na minha opinião, esse ter sido o melhor combate de wrestling da noite, isso está longe de significar que Santos Escobar contra Dragon Lee e Rhea Ripley contra Zoey Stark tenham feito feio. Não fizeram, não. Foram combates curtos, mas que todos eles souberam entregar muito com o pouco tempo que tinha. Então foi um evento que, na grande maioria das vezes, tivemos combates curtos, porém bem feitos. Mas eu acho que o grande destaque fica para o War Games Match masculino. E eu achei muito interessante a estratégia que a WWE fez. Porque vocês se lembram que o anúncio do retorno do Randy Orton... Perdão, pessoal, meu olho está coçando bastante. Mas vocês se lembram que o anúncio do retorno do Randy Orton irritou bastante pessoas, porque as pessoas queriam que fosse um retorno surpresa, porque a WWE estragou tudo, e aí veio a justificativa, olha, estão anunciando o retorno do Randy Orton antes, para que o público de Chicago, depois de praticamente um mês de referências, não se sinta iludido, achando que o CM Punk vai aparecer, e não maltratem o Randy Orton. Então por isso que eles anunciam o retorno do Orton com antecedência. Só que durante o show do Survivor Series, o Sami Zayn comenta com o Jey Uso, depois os Babyfaces eles comentam entre si que o Randy Orton ainda não tinha chegado. Quando isso é citado pela primeira vez nos bastidores, dá pra ouvir gritos de CM Punk na Allstate Arena em Chicago. E aí eu falei assim, mas o objetivo da WWE era não iludir os fãs. E aí o que a WWE faz? Torna a iludir os fãs de novo. Independente se faz sentido ou não o CM Punk entrar na vaga do Randy Orton. E aí a gente foi para esse combate, o Randy Orton não apareceu a tempo do combate começar em si, até o momento que era a hora do último membro do time do Cody entrar. A Rhea Ripley apareceu, com a pasta do Money in the Bank, dando a entender que o Damian Priest poderia fazer o cash. Mas aí sim o Randy Orton aparece, graças a Deus o público de Chicago tratou ele muito bem, ele voltou bombadão, aplicando RKO em todo mundo e ajudou rapidamente o time dele a vencer. O War Games Match só começa oficialmente quando todos os membros estão dentro de ringue. O Orton tá veio de uma lesão, perdão, ele não está lesionado, ele veio de uma lesão. Então eu mesmo disse lá na minha análise que o Randy Orton ia lutar pouco, né? A War Games Match dele foi bem curtinha. E aí o time dos Babyface venceram, eles estavam comemorando, só que a minha esperança não tinha acabado. Que o CM Punk poderia aparecer por duas razões. Primeiro, o retorno do Bray Wyatt foi mais ou menos assim. O show tinha terminado, o Matt Riddle tinha acabado de derrotar o Rollins. E aí o Bray apareceu. Vocês lembram daquele retorno do
Bray Wyatt no Survivor Series lá de 2022? Pois é. Então o show ia terminar e ainda haveria chances do Punk retornar. E aí aparece aquele logo do Survivor Series indicando que o evento vai acabar. Quem conhece o Triple H dos tempos de NXT sabe que ele fazia bastante isso. O logo do NXT aparecia, aí o Tommaso Ciampa ia lá e atacava o Johnny Gargano. Era mais ou menos isso. E foi dito e feito. Toca Cult of Personality e CM Punk finalmente retorna à WWE, onde ele apenas interage com o público e nada mais acontece. E claro, depois nas redes sociais mostra o Rollins muito nervoso com o retorno dele, querendo atacar o Punk e tal. E o pessoal que lutou com ele no War Games, né, o time dele não permitindo que ele fizesse isso. Talvez indicando uma próxima storyline pro Rollins que deva ser contra o CM Punk. Então, CM Punk está de volta, pessoal. E agora? O CM Punk é alguém que mexe bastante com o emocional de muita gente, né? É incrível como que ele conseguiu marcar uma geração em pouco tempo. O CM Punk ele se acende ao coração dos fãs em 2011, mais especificamente o Punk que a gente conhece, ele é concebido no dia 27 de junho de 2011 e ele sai da WWE no próprio Royal Rumble de 2014. Ele não chegou a completar 3 anos do grande CM Punk que a gente conhece e mesmo assim se tornou um dos preferidos do público, alguém que o público não esqueceu de jeito nenhum, independentemente se foi em Chicago ou não. Ele teve a sua passagem na Elite Wrestling que fracassou por motivos de bastidores. Fracassou por questões comportamentais, tanto por parte dele, quanto por parte da Elite, quanto por parte da mídia, que a gente sabe como é que funciona aqui no nosso país, o poder que a mídia tem. E a mídia jornalística do Pro Wrestling, desde há muito tempo ela tem lado, e ela tem ajudado a prejudicar bastante a vida de muitas pessoas dentro da indústria. Isso quem fala não sou eu, isso quem fala é Eric Bischoff, quem fala é JBL, quem fala são pessoas já que trabalham nisso há muito tempo. Então a gente sabe o papel que Dave Meltzer, Brian Alves tiveram para acabar com a vida do Tony Khan nesse período do CM Punk na Elite Wrestling, com o pessoal da Elite e tal. Não tô querendo tirar a culpa nem do CM Punk nem dos membros da Elite, tá? Mas é que eu detesto toda essa história de que tem apenas um culpado ou algo do gênero, né? Mas, de todo jeito, a passagem do Punk na Elite Wrestling fracassou. Tá longe de ser aquilo que todo mundo imaginava. E eis que agora ele está na WWE de novo. Ele está aonde ele foi mais conhecido, aonde essa persona dele tão apreciada para os fãs foi concebida. Ele volta na Elite Wrestling lá em 2021, dizendo que em 2005 ele tinha saído do Pro Wrestling e que em 2021 ele tinha voltado. Cascata, porque o CM Punk que a gente conhece, o CM Punk que a gente é fã, ele veio da WWE. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Pro CM Punk ter retornado, significa que pelo menos de início há uma boa vontade de colaboração por parte dele, por parte de Triple H e muito provavelmente do próprio Vince McMahon. Quem conhece a história da WWE sabe que brigas de bastidores, confusões já aconteceram muitas vezes no passado. O Montreal Screwjob do Bret Hart com o Vince McMahon, que depois terminou até com um soco do Bret no Vince. Isso fez com que o Bret ficasse afastado da empresa por anos, por 12 anos. Bret Hart voltou. Kurt Angle e Mr. McMahon lá em 2006 também bastante briga. O Kurt Angle chega a comentar que a situação dele estava tão difícil que ele chegou a dizer pro Vince que se o Vince não liberasse ele tiraria a própria vida. Então, o Kurt Angle ele sai em 2016 e volta, ele sai em 2006, perdão, e volta lá em 2017 pro Hall da Fama. Ele brinca até que o Vince chegou perto dele e falou que ele era uma pessoa muito difícil. Usou um palavrão que eu não vou falar aqui, obviamente. Então, a WWE é um lugar onde pessoas difíceis aparecem, trabalham, brigam, saem da empresa e retornam. O Triple H disse que o próprio Triple H não é a mesma pessoa de 10 anos atrás, que a WWE não é a mesma empresa de 10 anos atrás e que o CM Punk não é o mesmo cara de 10 anos atrás. Muitos vão argumentar que realmente o CM Punk não é a mesma pessoa de 10 anos atrás, que ele tá pior. Né? Porque antes, quando ele sai da WWE,
era uma briga mais legal, né? Tanto que ó, o confronto final dele com o Vince termina com um abraço. Quando ele sai da Elite Wrestling é por causa de porrada. O Tony Khan diz que temeu pela própria vida. Enquanto o Vince recebe um abraço, o Tony Khan diz que temeu pela própria vida, né? Então, algumas pessoas vão dizer que o CM Punk piorou. Mas o futuro só a Deus pertence. Como um fã, eu gostaria muito que desse certo. Como fã, eu gostaria muito que esse retorno do CM Punk, independente se for um retorno a longo prazo ou não, dê certo, que entreta os fãs, que divirta os fãs, que dê brechas para inclusive outras probabilidades, como por exemplo um retorno breve da AJ Lee para ser homenageada pela WWE, que é uma diva que eu sempre tive muito apreço. Que o Punk possa fazer algumas coisas que possa trazer alguma nostalgia pra gente. Nostalgia é uma coisa sempre bem-vinda, a gente não pode viver dela, mas de vez em quando é muito bom. E que ele possa proporcionar rivalidades interessantes com os nomes que a WWE tem no momento. É isso que vai acontecer? Tudo vai dar certo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A verdade é essa, pode ser que haja um problema entre o CM Punk e a WWE, e isso termine, talvez pode terminar pior do que já terminou há pouco tempo atrás, né? Há 10 anos atrás, perdão. Ou pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que a gente seja surpreendido. Pode ser que tudo dê certo. Eu quero que dê certo, tá? Eu sinceramente gostaria que desse, com já a cabeça no lugar, sabendo que é uma relação bem que instável, né? Mas o CM Punk voltou. Gostei, tá? Eu sempre quis que ele retornasse, mesmo que se fosse para despedir. Eu sempre achei muito feio a maneira como ele sai da empresa no Royal Rumble de 2014. Foi uma maneira muito ruim de se despedir, num contexto muito ruim. Então, que bom que ele finalmente está de volta. E agora é ele mesmo saber aproveitar a oportunidade que ele tem. Não sou eu, não é vocês, não são os fãs que vão fazer isso por ele. Ele precisa aproveitar. Porque o CM Punk não é o único culpado pelo que aconteceu na Elite Wrestling. Mas ele, sem dúvida, é um dos culpados. Então, espero que dê tudo certo. Eu vou estar torcendo para que isso aconteça. Não vejo razão para torcer para que algo dê errado. Uma situação que pode dar errado. A pessoa tem que ter o ego muito grande para que isso aconteça. Tem que ter uma raiva muito grande no coração também. Mas vamos esperar, né? Mas por enquanto, vamos curtir o momento. Porque CM Punk está de volta. É isso aí, pessoal. Até a próxima aí. Tchau.